Em Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos Jesus como aquele que abre o livro e os selos. Jesus é o que revela aquilo que está oculto. Mas no versículo 6, nós temos Jesus descrito assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que são exatamente os chifres e os 7 olhos no cordeiro? Vamos observar que este cordeiro, como tendo sido morto, é um cordeiro que traz as marcas da cruz, pois é o cordeiro que tira o pecado. Como entendermos o significado dos 7 chifres e dos 7 olhos? 7 chifres, nós vamos recordar que 7 significa algo completo, algo terminado, perfeito. Por isso nós temos 7 dias da criação, nós temos 7 cartas às 7 igrejas. Nós temos também aqui 7 olhos e 7 chifres. Significa algo completo e perfeito. Mas o que são os chifres? Os chifres nas Escrituras, quando aparecem, se refere a poder. Então, os 7 chifres se refere ao poder do cordeiro, ao poder que ele recebeu por causa do seu sacrifício. Vamos recordar então que está dito no Evangelho: todo poder me foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. O próprio Jesus diz isto. Ele tem todo o poder. E isto que significa os 7 chifres. Podemos perceber a explicação sobre chifres no livro de Daniel. Vamos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no versículo 20, quando ele explica sobre a visão. Quem explica a visão não é Daniel. Daniel tem a visão, mas quem explica é o anjo. Nós precisamos de um mensageiro para nos explicar a visão que temos. Hoje, o mensageiro é o Espírito Santo. O Espírito está conosco para nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Mas no livro de Daniel, a respeito da visão que ele teve de um carneiro com 2 chifres, a explicação é a seguinte no versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Portanto, o chifre aqui, na visão de Daniel, significa poder, só que poder político. Então, o chifre significa poder. Temos, então, a explicação espiritual dos 7 chifres do cordeiro. Significa que Jesus tem todo o poder, todo, não há falta nenhuma, para fazer todas as coisas, realizar todas as coisas e executar plenamente o propósito eterno de Deus. Os 7 olhos. Aqui diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que precisamos de compreender é o significado espiritual de olhos. Olhos significa entendimento e sabedoria, iluminação. Por que podemos dizer isto? Vamos recordar que em Efésios, no capítulo 1, Paulo orava para que os olhos do entendimento fossem iluminados. Então, o olho do entendimento, então o olho é entendimento, é sabedoria espiritual. Também, Jesus disse no Sermão do Monte que os puros de coração verão a Deus. Então, se vê Deus com o coração, com o entendimento
com a mente purificada, porque o coração tem como centro os nossos pensamentos, a nossa mente. Portanto, 7 olhos significa a sabedoria completa, a ciência completa. Esses olhos, eles são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 Espíritos de Deus significa os 7 aspectos do único Espírito, porque Deus é único. Lembramos dos 7 aspectos do Espírito. Podemos citar entre eles a sabedoria, a ciência, a revelação. Então, nós temos aqui toda a ciência sobre esta revelação de Deus em Apocalipse. Podemos ler sobre este espírito relacionado ao Cordeiro em Zacarias. Vamos ver Zacarias no capítulo 3, no versículo 9. Está escrito assim: pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade da terra num só dia. Aqui a pedra é uma pedra única, é o Cordeiro, e sobre esta pedra estão 7 olhos. Aqui nós temos o Cordeiro com os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui diz que esta pedra vai tirar a iniquidade da terra num só dia, se referindo a Jesus quando se sacrifica na cruz para tirar a nossa iniquidade, tirar o pecado. Portanto, tem o mesmo sentido aqui em Zacarias. Os 7 olhos é a visão completa. Por isso, no Apocalipse diz que os 7 Espíritos são enviados por toda a terra. Isto é, Deus está vendo todas as coisas. Quem está vendo é que tem a ciência. É o que sabe todas as coisas. Assim, está explicado, segundo as Escrituras, o significado de 7 olhos e o significado de 7 chifres. Somente podemos entender o que está escrito por meio do que está escrito, pela revelação do Espírito. Somente o Espírito Santo pode ensinar toda a verdade. Damos graças ao Senhor e que todos nós possamos estar no poder dos 7 chifres, isto é, no poder do Espírito Santo, no poder do Cordeiro. Que todos nós possamos ter a visão total, a visão do Espírito, dos 7 Espíritos, a visão dos 7 olhos, a visão completa do propósito e da obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor!